Somos uma comunidade cristã que acredita na atualidade dos dons espirituais conforme 1 de Coríntios 12 e Romanos 12. Prezamos pela ordem no culto, com louvores cristocêntrico, temos como ênfase a centralidade na palavra. Cremos na liberdade para servir a Deus com simplicidade e no amor como o caminho mais excelente para expressarmos nossa fé e testemunharmos do poder de Deus presente na sua igreja. Pastor Gerson Vander. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Daí a palavra de Deus. Querido Deus, nos conceda a Tua bênção, através da Tua palavra, que o Teu Espírito abra a nossa compreensão para entendê-la e também trabalhe, Senhor, no nosso coração para aceitá-la. Sabemos que sem a operação do Teu Espírito nada acontece. E pedimos para que o Senhor tenha liberdade para operar em nós, para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, nós começamos uns tempos atrás aí uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Precisamos entender que uma igreja apostólica, ela precisa se interessar pelos ensinos apostólicos. Uma igreja que se diz apostólica, mas não tem interesse em aprender, em estudar o que os apóstolos ensinaram, não pode ser considerada uma igreja apostólica. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser apostólica. A igreja verdadeira do Senhor, ela é uma igreja apostólica. E hoje nós vamos dar sequência ao que nós começamos a falar na carta de Paulo aos Efésios. Já falamos num culto anterior, uns dias atrás, sobre a unidade do corpo. O assunto continua sendo a unidade do corpo de Cristo. O propósito aqui de Paulo é falar dessa unidade que existe no corpo de Cristo. Ele já havia falado também sobre o assunto na carta aos Coríntios, no capítulo 12. No seminário nós falamos algumas coisas relacionadas à formação da igreja. Falamos do batismo com o Espírito Santo. Algumas coisas que estavam ali ditas por Paulo na carta aos Coríntios. E hoje nós vamos falar ainda algumas coisas relacionadas a esse assunto. E a primeira coisa aqui que nós vamos prestar atenção é que a palavra do Senhor diz que há um só Senhor. Então, quando Paulo fala assim, há um só Senhor, nós precisamos entender a respeito do senhorio de Cristo. Projetou? Que maravilha, né? Maravilha. Isso. Glória a Deus, né? Então, o que os irmãos vão ver? Então, irmãos, a questão do senhorio de Cristo, porque Paulo está falando da igreja como corpo, né? E como corpo, essa igreja que é corpo, ela tem um cabeça. E o cabeça da igreja, nós já falamos
falamos em outras ocasiões, que é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então, quando nós falamos de senhorio de Cristo, nós estamos falando daquele que tem o governo da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E a palavra de Deus diz que há o quê? Um só Senhor. Um só Senhor. E nós alcançamos alguns outros versículos que falam dessa questão, da importância de entendermos o senhorio de Cristo. Quando Paulo escreve, por exemplo, a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, o versículo de 8 ao 10, nós encontramos assim: na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Então preste atenção. Aí nós estamos no slide 3. Slide 3. Então preste atenção ali. A declaração de fé inicial do cristão é o quê? O reconhecimento de que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. Não há outra forma de nós sermos salvos sem o reconhecimento do senhorio de Cristo. Veja bem o que diz a palavra do Senhor ali. Se nós confessarmos com a nossa boca, declararmos que Jesus é o Senhor e cremos no coração que Ele de fato ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Então, a nossa salvação depende da nossa fé no senhorio de Cristo. E aí os irmãos vão perceber, que eu coloquei destacando embaixo aí, que a igreja, ela não reconhece outro senhorio, senão o senhorio de Cristo. Por quê? Porque só Ele é o cabeça da igreja. Só Ele é o cabeça da igreja. Há um só Senhor, assim afirma a palavra de Deus. Há um só Senhor. E também há uma que só fé. Pode mudar. Próximo slide. Ei, parou. Veja bem, irmãos. O ensino que coloca, todo o ensino que coloca a mãe de Jesus, apesar de todo o respeito que nós devemos ter por Maria, toda a consideração por aquela que é bem-aventurada e que alcançou no plano de Deus um privilégio que não foi dado a nenhum outro, de ser mãe do Salvador, de portar dentro de si o próprio Deus encarnado, que deu a ela o título de mãe de Deus, não no sentido dela ser preexistente, mas no sentido dela portar dentro de si o Deus encarnado, aquele que foi gerado nela e que nasceu a partir do seu ventre, foi o Deus encarnado, o Verbo que se encarnou. Apesar de toda essa bem-aventurança que deve ser reconhecido na pessoa de Maria, todo o ensino que coloca Maria
como rainha e senhora, não encontra-se respaldo bíblico. Nós não temos nenhum ensino dos apóstolos que se refira a Maria como rainha ou como senhora. A ideia de Maria se torna senhora, assim como é chamada, somente no fim do período medieval. Durante longo tempo da igreja, esse título não foi reconhecido dogmaticamente pela igreja, somente tardiamente, ou seja, no fim do período medieval, que ela vai alcançar esse título. A palavra de Deus aqui, nós vamos ver aí uma citação nesse mesmo slide, que eu retirei aqui da Canção Nova, que explica a razão desse título para Maria. E diz assim, abre aspas: Jesus é o Senhor, como disse São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 11. Ele é o Rei dos Reis, e sua mãe é a rainha por consequência. Por isso, a igreja entendeu que deveria chamá-la de Senhora. Os súditos do rei eram também servos da rainha. O argumento utilizado não é um argumento bíblico e nem é um argumento assim coerente. Por quê? Porque na palavra do Senhor vai dizer que a igreja reconhece um só Senhor, portanto, ela não está inclusa aqui como senhora no ensino apostólico. A palavra de Deus diz que todos nós somos reis e sacerdotes. Em termos ministeriais, todos os cristãos são chamados de reis e sacerdotes. Todos são colocados em termos ministeriais nessa posição. Ainda que haja alguns exercícios ministeriais específicos para a igreja, como vamos ver no próximo culto, com relação aos dons ministeriais, ainda assim, colocar Maria como rainha por consequência de ser mãe do Rei Jesus, e diz que obrigatoriamente quem é servo do Senhor Jesus, do Rei, também se torna servo da rainha. Mas isso não faz sentido do ponto de vista espiritual. Faz sentido do ponto de vista político. Você tem o rei e a rainha, e os servos do rei também é servo da rainha. Mas do ponto de vista espiritual, não. Por quê? Porque o único que tem o senhorio é Cristo, e nós somos seus súditos. Inclusive a sua própria mãe, reconhecendo e louvando a Deus, se colocou como a serva do Senhor. Ela se coloca também como súdita de Deus nesse reino do Filho. Então não faz nenhum sentido trazer aqui e colocar um ensinamento onde os cristãos são ensinados a se tornar súditos de Maria. Não existe nenhuma parte na Bíblia que isso é ensinado. Pode mudar. As supostas bases bíblicas para tal afirmação, uma delas se encontra em Salmo 45:9. Diz assim: filhas de reis estão entre suas damas de honra, e à tua direita está a rainha em ouro de Orfeu. Nós estamos aqui lendo parte de um salmo. E um salmo, todos nós sabemos que o salmo ora
falava de Davi, e mesmo o salmo que apontava para Davi também tinha aspectos cristológicos nos salmos. E nós temos que ter cuidado para a gente não extrair de um salmo uma parte e querer colocar a figura de alguém ali, porque não é isso que o salmo está dizendo. Outro texto bíblico, e talvez o mais forte que eles utilizam, é Apocalipse 12, versículo 1 ao 5, que fala de um sinal grandioso que apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela deu a sua luz ao menino e que há de governar as nações com um cetro de ferro. Essa visão, que é o sinal que está no Apocalipse, primeiro nós temos que entender que é um sinal e que até mesmo os cristãos de todas as épocas viram nessa figura uma representação do povo de Deus. O povo de Deus da antiga aliança, até mesmo porque a figura do sol e a figura da lua aparece no sonho de José, quando ele sonha com seu pai, o sol, a lua e as estrelas curvando diante dele. As 12 estrelas aqui têm uma representação, do ponto de vista da antiga aliança, as 12 tribos de Israel. Transferindo para a parte da nova aliança, poderia até falar da possibilidade de enxergarmos ali os 12 apóstolos. Mas fato é que, na verdade, a explicação mais plausível para essa figura é que ela representa o povo de Deus e o povo de Israel, do qual foi gerado Jesus, de onde o filho varão, o Cristo, nasceu. Ele nasceu de quem? Do povo judeu, do povo de Israel. É de lá que ele nasce. Então a figura, até reconhecida também pelos teólogos, muitos teólogos católicos mais antigos, trazem essa explicação. Algumas Bíblias, hoje eu tenho em casa algumas Bíblias com explicação no rodapé da teologia católica, traz a explicação de que ela é uma representação aqui do povo de Deus, e o máximo que se pode ver é a igreja do Senhor aqui, né? E em última instância ver a figura de Maria aqui, mas não Maria sendo coroada em nenhum aspecto nesse sentido. Não é esse o propósito do texto de Apocalipse. Vamos voltar agora para Efésios e vamos falar agora da fé. A palavra de Deus diz que há uma só fé. Uma só fé. Pode mudar para nós? Uma só fé. Quando destrava lá, nós vamos falando aqui. A fé que apresenta aqui, que fé é essa? Uma só fé. É a fé salvífica. A fé aqui não pode ser entendida como, vamos assim dizer, um conjunto de doutrinas, mas a fé que nasce no coração do homem e que faz com que esse homem seja salvo e inserido no corpo de Cristo. É essa a fé aqui. E essa fé é única. E essa fé está ligada ao reconhecimento do Senhor como um único, suficiente Salvador, como único Senhor da igreja. Lembra que nós acabamos de ler em Romanos? Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor
Então a fé que nos leva à salvação é a fé que nos faz compreender a pessoa de Cristo. Quem é a pessoa de Cristo? O Verbo que se encarnou, o Senhor da igreja, aquele que morreu e ressuscitou. Essa fé é a única fé, é uma só, que é capaz de trazer o homem à salvação e inseri-lo no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Logo em seguida, um só batismo. Um só batismo. Quando nós falamos de um só batismo, nós precisamos entender que o batismo em água é um sinal visível de uma realidade interna. Nós falamos isso no nosso seminário. O batismo em água é um sinal visível de uma realidade interna. Um só batismo é aquele que está em conformidade com o ensino cristão. Que batismo é esse que deve ser único? O batismo que está em conformidade com o ensino cristão. Esse é único. Não existe outro. Aqui não está relacionado com a quantidade de água que se usa no batismo. A preocupação aqui não é a quantidade de água. Mas é o simbolismo correto que exige uma declaração pública de fé. O simbolismo correto do batismo que exige uma declaração pública de fé. Então nós vemos assim, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quem reconhecia o senhorio de Cristo, declarava publicamente a sua fé em Cristo como Senhor da sua vida, e era batizado como símbolo de purificação e de novo nascimento, para fazer parte da igreja do Senhor Jesus. É isso que nós vemos aqui. Ao ensino, alguns estudiosos afirmam que para um soldado fazer parte de um exército romano naquela época, a pessoa precisava declarar publicamente a sua fidelidade ao imperador. Assim, para o cristão, para a pessoa se tornar cristã e ser reconhecida na comunidade como cristã de fato, ela precisava declarar também publicamente a sua fé ou a sua fidelidade no Senhor como o único Senhor da sua vida. Percebe a grandeza desses ensinos que fala como surgiu a igreja, como nasce a igreja e como nasce o cristão? Nós vemos ainda aí que primeiro se crer para depois ser batizado, e não o inverso. Primeiro se crer para depois ser batizado. Por quê? Porque você precisa declarar publicamente a sua fé. Você precisa declarar publicamente a sua fé. E nós vemos isso do ensino cristão aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14, 16, diz assim: Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então a condição para o batismo, a fé. Que fé é essa? A única fé. A fé que reconhece quem é Jesus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne, que morreu e ressuscitou,
e que se tornou o Senhor da igreja. É isso. É isso que o Senhor espera de nós. Pode mudar. O verdadeiro batismo inclui o significado correto, a fórmula trinitária e a consciência correta. O significado correto, a fórmula trinitária, o verdadeiro batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a consciência correta de quem está recebendo o batismo. Se não há uma consciência correta, não houve um batismo de fato. É preciso que haja a consciência correta para que haja verdadeiro batismo. Encontramos em Mateus 28:19 assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo cristão é um rito de purificação e novo nascimento em Cristo, simbolizado pela água, que representa a morte e ressurreição. É um ato público de profissão de fé, mostrando que a pessoa se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus e deseja viver de acordo com os ensinamentos cristãos. É isso que é o batismo. O ministro que batiza alguém, a única coisa que ele pode fazer é ensinar o significado do batismo e mergulhar alguém na água. Nada além disso. Mas o símbolo da água, quer seja mergulhando alguém na água, ou quer seja despejando sobre a cabeça, como nós aprendemos no seminário, aponta para o Espírito Santo. O ministro batiza com água, mas somente Jesus batiza o interior do arrependido. Somente Jesus pode de fato realizar o verdadeiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, que vai além do simbolismo, que vai na realidade espiritual. E o batismo com o Espírito Santo, nós falamos no seminário, e vamos repetir aqui o texto de 1 Coríntios 12:13, que diz: pois todos fomos batizados por um só Espírito. A palavra de Deus diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo. E aqui fala que nós fomos batizados por um só Espírito. E quando nós somos batizados por esse Espírito, quando nós entendemos quem é Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, nos rendemos ao senhorio dEle, nos submetemos a Ele e desejamos ser fiel a Ele. Nesse momento, fomos batizados e recebemos o Espírito, recebemos a vida e fomos inseridos no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é vivo pela presença do Espírito. Nenhum corpo humano vive sem a presença do Espírito. Se tira o Espírito, o que fica apenas o corpo. Assim, a igreja do Senhor viva é a igreja que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da vida, é o que dá a vida, é o que faz
ser real a presença de Cristo em nós e no meio do seu povo. Pode mudar. Lemos ainda: e a cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Quando Paulo faz essa citação, ele está citando o Salmo 68, 18. Ele não tirou isso da sua cabeça, ele está citando o Salmo 68, 18. Por que acontecia? Quando um rei ia para a batalha e vencia, ele trazia os prisioneiros, trazia os despojos, ouro, prata, as riquezas que foram conquistadas na batalha, e chegando para o seu povo, distribuía com o seu povo os despojos. A figura aqui é da vitória de Cristo. Cristo venceu e conquistou para nós as bênçãos celestiais. E Ele concedeu como recompensa dons, deu dons aos homens. Por isso nós lemos aqui na palavra: a cada um de nós Ele concedeu uma dádiva. Sabe o que significa? Que nenhum membro do corpo de Cristo, não existe um membro do corpo de Cristo que não tenha pelo menos uma dádiva, pelo menos um dom espiritual, pelo menos um dom. Porque se não fosse assim, não faria sentido a sua vida no corpo. Paulo, quando fala do corpo, aos 1 Coríntios 12, ele fala de dons e corpo. Quando ele fala aos Romanos, ele fala de dons e corpo. Em 1 Coríntios 12 nós temos uma lista. Em Romanos 12 nós temos outra lista. Em Efésios 4 nós temos aqui uma lista de dons ministeriais que nós vamos falar no próximo culto. A verdade é que todo cristão verdadeiro tem pelo menos um dom para ser exercitado no corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, então você tem que entender uma coisa: você não foi chamado para simplesmente ficar como se não tivesse nada para ser feito. Todos nós somos chamados para servir o corpo de Cristo. Servir o corpo de Cristo. E outra coisa: um dom ou alguns, mas não todos os dons, foi dado a uma só. A um só. Isso exige o quê? Humildade, para nos submetermos uns aos outros em amor. Ou seja, nenhum crente recebeu todos os dons. E o fato de nós não recebermos todos os dons significa que nós não recebemos tudo que nós precisamos, mas recebemos parte. E a parte que nós recebemos, nós podemos contribuir com o corpo de Cristo. Mas outro irmão no corpo recebeu algo que eu não recebi, e ele vai contribuir também para o corpo de Cristo. E assim todos os membros são importantes igualmente no corpo de Cristo, porque todos têm a sua importância no corpo. Paulo ensinou isso dizendo assim: por isso ninguém pode dizer que ele não precisa de um outro membro. E o corpo não é de uma pessoa só.
O que nós aprendemos com isso? Que na unidade do corpo de Cristo nós precisamos ter humildade para nos submetermos uns aos outros e entender que nós podemos ser edificados pelos dons que Deus concedeu ao seu povo na igreja. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos somos importantes. E devemos exercitar o nosso dom em amor, uns para com os outros. Uns para com os outros. Quando nós pensamos assim, que todos temos pelo menos um dom e não temos todos os dons, significa que eu não posso isolar o corpo. Como que eu posso querer viver isolado do corpo se eu preciso? Eu não recebi todos os dons, eu tenho parte desse dom. E se eu me isolo, eu estou deixando de ser instrumento para abençoar outro que faz parte do corpo de Cristo. E deixando de ser abençoado por outro que também faz parte do corpo de Cristo e que recebeu algo diferente daquilo que eu recebi. Portanto, nós não podemos isolar. Precisamos viver em unidade, em amor, uns para com os outros, nesse culto. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo: o que tenho feito com o dom que Deus me deu? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisamos responder para nós mesmos. O que tenho feito com o dom que Deus me deu? Procurar conhecer os melhores dons, ou seja, somos incentivados a procurar dons e exercitá-los. Porque isso é importante no corpo de Cristo. Amém? Amém. Podemos encerrar? Amém. O louvor. Faz um favor para mim, só coloca um toquezinho para encerrar.